Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Para quem não me conhece, eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos estudar sobre a música popular brasileira. Esta aula é específica para a terceira série do ensino médio. Relembrando que este conteúdo são conteúdos que você já viu na série anterior e nós estamos apenas revisando, tá bom? Mas são conteúdos essenciais para que você dê continuidade ao ano letivo de 2021, tá bom? Então vamos lá, acompanha comigo então o primeiro slide. A música popular brasileira resulta de um conjunto de manifestações culturais de influência indígena, africana e europeia. Já o movimento MPB, Música Popular Brasileira, é uma referência à produção musical nacional desenvolvida após o ano de 1964. É importante a gente fazer essa diferenciação. Hoje nós vamos estudar mais a música popular brasileira, o movimento da música popular brasileira, ou como é conhecido o MPB, é um assunto extenso e interessante também de você pesquisar e conhecer um pouco mais sobre isso, tá bom? Nesta aula a gente apenas vai pontuar algumas referências, a gente não vai ter como estudar sobre isso, mas eu quero que você lembre então o que é a música popular brasileira e quais são as influências que a música popular brasileira sofre, tá? E aí estão enquadradas nesse período todas as músicas de sucesso no rádio e televisão, independente do posicionamento em relação ao regime popular. Essa é a continuação, gente, do movimento, do que vem a ser o movimento. Lembre-se que nós estamos falando da música que surge como movimento artístico, cultural, após o ano de 1964. E o movimento não é a mesma coisa que música popular brasileira, tá bom? A gente vai ter tempo para discutir sobre isso durante o ano letivo de 2021. A história da música popular brasileira. A música sempre esteve presente na rotina das populações nativas do Brasil, em rituais e festas religiosas antes do descobrimento. O canto era entoado para embalar o bate-pau, danças ritmadas com o uso do bambu. A chegada do colonizador português representou incremento na sonoridade, com instrumentos como o violão, viola, cavaquinho, tambor e pandeiro. Até os dias atuais, esses são elementos que remetem à identidade musical local, principalmente no samba. Somente no século XVII, instrumentos de harmonia mais sofisticados como o piano foram incorporados ao arsenal musical local. Ainda assim, ficavam restritos às famílias nobres ou abastadas. Então lembrem-se disso, nós estamos falando de música popular brasileira e o samba, ele representa muito bem a nossa cultura. A pintura que vocês estão vendo aí no nosso slide representa esse ritmo dançante que é conhecido em todo lugar do mundo como o ritmo brasileiro. Afinal de contas, nós temos uma festa que celebra, não é mesmo? Todos os anos esse ritmo e é o nosso carnaval. Observem o que diz a continuação do slide. O colonizador português utilizou a música como instrumento de catequese. Os padres jesuítas musicaram peças teatrais e autos como forma de facilitar a compreensão do evangelho. Padre José de Anchieta, você já deve ter ouvido falar sobre ele, é reconhecido como compositor de muitas dessas peças e autos. A tradição das danças, do ritmo e do som africanos foram decisivos para as atuais manifestações da música nacional. O batuque, extraído de instrumentos como atabaques, cuíca, reco-reco, pandeiro e tambor, foram a base do que seria mais tarde o samba. Então, observem que na história da música brasileira, nós temos então aí algumas interferências, inclusive quando se utiliza a música como forma de catequização, para que os indígenas, as pessoas que já viviam aqui, fossem facilmente colonizados através dessa linguagem artística. Isso aconteceu também no teatro, vocês devem lembrar que eles utilizavam o teatro
para catequizar os índios. E a música fez a mesma coisa, né? O padre José de Anchieta fez a musicalização de algumas dessas peças que facilitou então a colonização dos povos nativos. A música popular brasileira também sofreu influência francesa, manifestada nas tradicionais quadrilhas. A dança em pares, comum nas festas de São João, é uma alegoria às danças da corte francesa. Olha que interessante, não é mesmo? A partir de 1800, a mistura de influências já resulta na composição de modinhas e populariza um ritmo lundum. Entre os mais reconhecidos compositores de modinha estão Padre José Maurício Nunes, Francisco Manuel da Silva e Cândido Inácio da Silva. As composições de modinha e o lundum foram incrementadas com a sonoridade erudita e influenciam para o surgimento de novos ritmos como a polca, o maxixe e o choro. São ritmos também muito conhecidos como parte da nossa cultura, certo, gente? E aí, uma representação então do chorinho, que é um ritmo muito gostoso, que tem origem ali também no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e aí a gente vê essa representação, lá atrás a gente vê a praia, o Pão de Açúcar e as pessoas em volta de um violão e outros instrumentos musicais, que é a cara do chorinho brasileiro. E aí, gente, vamos continuando aqui. O ano de 1870 é tido como ponto de partida do choro, o que notabilizou muitos artistas, entre eles Chiquinha Gonzaga. A maioria dos brasileiros conhece Chiquinha Gonzaga, já que ela foi uma maestrina que popularizou e muito o choro. Em 1899, a maestrina e pianista carioca lança O Abre Alas. Conhece essa marchinha? É a primeira marchinha de carnaval. O pioneirismo de Chiquinha Gonzaga foi reconhecido por meio da Lei Federal número 12.624, que institui o dia 17 de outubro como o Dia da Música Popular Brasileira. A data lembra o aniversário da artista, a trajetória de Chiquinha, influencia compositores como Anacleto de Medeiros, Irineu Almeida e Pixinguinha. As composições de Pixinguinha representam um divisor de águas na história da música popular brasileira. Isso ocorreu por estarem diretamente ligadas ao surgimento do samba. E aí vocês veem uma imagem da nossa maestrina Chiquinha Gonzaga ao lado do seu inseparável piano. Agora nós vamos conhecer um pouco mais, né? Vocês veem aí o Pixinguinha, que é um dos artistas mais célebres dos nossos tempos, e o gênero samba, que surgiu a partir de 1917, é considerado uma revolução. Inspira compositores como Ernesto Joaquim Maria dos Santos e Mauro de Almeida. Pixinguinha, porém, é a sua melhor tradução. Olhem a imagem aí do Pixinguinha, né, gente, com esse instrumento musical fantástico, e ele tem várias fotos com instrumentos musicais que representam muito bem a carreira do artista. Até 1950, choro e samba revelam nomes que ainda são destaques na música local, como Jacob do Bandolim e Nelson Gonçalves. Essa é a época da chamada Era do Rádio. Já ouviu falar sobre isso? Com a influência de intérpretes como Dalva de Oliveira, Calbi Peixoto e Ângela Maria. O início dos anos 50 também são destacados pela influência de Cartola, considerado um dos maiores mestres do samba nacional. A melodia de Cartola é revelada também na voz da gaúcha Elis Regina. Se você não conhece nenhum desses artistas que nós citamos aqui, sugiro que você pesquise, se você tiver acesso à internet, conheça as músicas que são fantásticas, cantadas e tocadas por eles. Hoje nós temos muita facilidade de acesso e é interessante conhecer, além das nossas músicas, das músicas contemporâneas, também as músicas que marcaram a época, principalmente essa da chamada Era do Rádio, tá bom? Bom, gente, e aí, paralelo ao sucesso do samba e do choro, surge nos anos 50 o movimento, que ficou conhecido como Bossa Nova. O movimento demonstra o cotidiano local,
em especial o carioca e sua malemolência. Sabe o que significa essa palavra? Sugiro que você pesquise. Só de você colocar essa palavra no Google vai aparecer várias imagens que vão trazer aí então a imagem do carioca que a gente já até transformou em fantasia de carnaval. A melodia suave foi perpetuada por Tom Jobim, com letras de Vinícius de Moraes. A bossa nova evidenciava a mistura da música erudita aos ritmos nacionais e recebeu reconhecimento internacional. Entre seus representantes está também o compositor e intérprete João Gilberto. A imagem que vocês veem aí é uma representação desse artista que deixou muito forte a contribuição da bossa nova para nós e é reconhecido internacionalmente também. A bossa nova é o ponto de partida para movimentos musicais que ocorrem em paralelo entre o fim da década de 50 e a década de 60. São a Tropicália e Jovem Guarda que apontam o cotidiano, mas demonstram a rebeldia, o questionamento às instituições oficiais. Lembre-se que, então, nós estamos falando da bossa nova aí como movimento da música popular brasileira e isso é importante a gente fazer essa distinção, tá bom, gente? O movimento ele é conhecido também internacionalmente, tem vários intérpretes que fizeram muito mais sucesso fora do Brasil do que no nosso país, tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho então sobre o movimento MPB. A década de 60 é considerada um período de ebulição na música brasileira, é quando passam a coexistir o samba, o jazz, a bossa nova, o sertanejo de raiz, a moda de viola, o baião nordestino, o rock e outros. Esse período é considerado um marco para a indústria da música nacional. Compositores e intérpretes passam a contestar o regime militar. A partir dessa fase, é popularizada a sigla MPB, como marca de um movimento próprio de contestação social e política. E aí a gente vê, então, essa sigla, né, representada também aí na cidade do Rio de Janeiro. Logo abaixo tem um mapinha muito bem utilizado pelo vagalume.fm/MPB. Você pode acessar as músicas desse estilo, né, esse estilo musical que fizeram muito sucesso durante a época do movimento artístico e cultural que tinha um cunho de contestação social e política muito forte no Brasil, tá bom? E os nomes da MPB, você já deve conhecer alguns, eu vou só relembrar para você esses nomes, tá bom? Um desses nomes, olha só, o carioca Chico Buarque está entre os maiores representantes da MPB, ao lado de Caetano Veloso, Geraldo Vandré e Gilberto Gil. Já o baiano Raul Seixas muda a era do rock nacional revelado pela Jovem Guarda. O artista impõe letras marcadas pela contrariedade à rotina, à exploração social e do trabalho. Como movimento, a MPB também é manifestada pelo romantismo com letras que abordam as relações amorosas. Entre os nomes estão Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Nessa faceta da MPB, Chico Buarque é elevado a uma espécie de tradutor da alma feminina, revelando seus desejos, culpas e sonhos no estilo denominado cantiga e amigo. Manifestação semelhante é observada no trabalho de Caetano Gil, além de outros como Djavan, Gal Costa, Simone e Leila Pinheiro. Gostou então de conhecer um pouco sobre o movimento da música popular brasileira? Acho muito interessante, você pode pesquisar, aprofundar esse estudo com o teu professor de arte e eu quero te convidar agora para o Exercitando de hoje, tá bom? Primeiro, nós vamos então, quero que você responda o que é a música popular brasileira. Segundo, o que foi o movimento da MPB. Terceiro, você vai citar 3 artistas da música popular brasileira e destacar quais são os seus estilos musicais. E por fim, compartilhar a resposta com o seu professor de arte, ok? Bom, gente, é isso, nós estamos finalizando a nossa aula. Antes de concluir, eu quero te convidar a acessar a plataforma Eduque. Lá você vai encontrar essa aula, se você quiser revê-la, e outras, todas organizadas por componente curricular e a série que você está estudando, tá bom? Bom, é isso, até mais!